Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Pedro Guilherme e nessa aula continuaremos nossos estudos sobre a língua portuguesa. Na aula anterior, estudamos um pouco sobre a origem e a história do português. Vimos que o português é uma das 5 línguas neolatinas, ou seja, derivou do latim. Nessa aula, vamos estudar então o conceito de variação linguística. Você verá que a língua, apesar de expressar um caráter de unidade, de unir um povo, ela também apresenta variações, as chamadas variações linguísticas. E essas variações linguísticas acontecem basicamente por 5 fatores, que são os fatores geográficos. Fatores geográficos dizem respeito às localidades, às diferentes localidades em que o português, em que a nossa língua é falada. Fatores históricos dizem respeito à linha temporal, da sociedade, e o português foi falado ao longo dos séculos. Por exemplo, a língua portuguesa falada hoje é diferente daquela língua falada na época de Machado de Assis e escrita em seus textos. A língua também varia de acordo com aspectos sociais e situacionais. Você verá que, dependendo da situação em que nos encontramos, podemos utilizar diversos tipos de linguagem, ora mais formais, ora menos informais. E por fim, vamos estudar os fatores de variação profissionais, os fatores profissionais, que são aquelas linguagens técnicas ou os chamados jargões que utilizamos nas mais diversas profissões. Vamos então começar a estudar mais detalhadamente cada um desses fatores. Comecemos então pelos fatores geográficos. Dê uma olhada aqui que eu trouxe algumas diferenças entre 2 países, no caso, Brasil e Portugal. As diferenças geográficas, as diferenças linguísticas, elas podem ser de cunho vocabulário. Por exemplo, no Brasil, o que chamamos de fila, a fila de banco, a fila do supermercado, em Portugal é chamada de bicha. Olha só que interessante. O ônibus no Brasil, quando você quer pegar um transporte público, geralmente se pega um ônibus. Lá em Portugal, se você pedir por um ônibus, pode ser que muitas pessoas não compreendam, porque lá ônibus se diz autocarro. Terno, no Brasil, nós chamamos de terno, lógico. Em Portugal, chamamos de fato. Está percebendo as diferenças? Então, de acordo com cada local em que a língua é falada, ela apresenta variações com relação ao vocabulário. Por fim, você tem aqui que camisa de time, em Portugal, é camisola. Camisola para os brasileiros é outra coisa. Mas essa variação geográfica, ela também pode dizer respeito aos sotaques, à fala. No Brasil, o sotaque é falado, há vários sotaques que, por sua vez, são diferentes do sotaque de Portugal ou de Moçambique. Você deve ter percebido, naquele vídeo com que encerramos a última aula, em que aparecem 3 escritores, o moçambicano Mia Couto, o português José Saramago e o brasileiro João Ubaldo Ribeiro, que cada um deles fala com um sotaque diferente. O Mia Couto com um sotaque de Moçambique, o José Saramago com um sotaque de Portugal e o João Ubaldo Ribeiro com um sotaque do Brasil. Você conseguiu identificar essas diferenças? Os modos diferentes com que eles falavam? Muito bem. Outros sotaques são o paulistano, o carioca, o mineiro, o gaúcho, o baiano, o pernambucano, o amazonense e etc. São os mais diversos sotaques que temos no Brasil. Por exemplo, eu falo com um determinado sotaque, você provavelmente fale com um sotaque diferente do meu. Para a gente ilustrar um pouco melhor essa questão dos sotaques, eu trouxe uma palavra aqui que ela é bastante utilizada quando falamos sobre essa questão do sotaque. Em português do Brasil, há pelo menos 4 maneiras de se falar essa palavrinha aqui. Porta, que pode ser, como eu já disse, porta, porta, porta ou porta. Pelo menos 4 maneiras de se falar a mesma palavra.
Percebeu então como acontecem as diferenças geográficas? Diferenças geográficas ocorrem tanto com relação ao vocabulário, aos vocabulários diferentes, as palavras que são utilizadas de maneira diferente, como eu mostrei nos exemplos de Brasil e Portugal, e com relação à fala, aos sotaques, como eu mostrei nesse slide. Outro fator de variação linguística é o fator histórico, ou seja, os fatores históricos. Nesse slide eu trouxe o exemplo da palavra você, do pronome pessoal ou pronome de tratamento você, e de como, para você perceber como essa palavra variou ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, hoje a gente usa uma palavra para dizer você, mas lá atrás, na história do Brasil, a gente utilizava como um pronome de tratamento, vossa mercê, essa expressão formada por duas palavras. Com o passar do tempo, e a partir da interação entre as pessoas, da interação verbal entre as pessoas, essas duas palavras, essa expressão, foi transformada em você mercê. Ela se aglutinou, transformando-se então em apenas uma palavra. Depois disso, com o passar do tempo, essa palavra você mercê foi ainda mais abreviada, transformando-se em vós mercê ou vossum cê. Veja aí como essa palavra foi evoluindo. Daí então, ela encurtou mais ainda, transformando-se em vancê, até chegar ao que utilizamos hoje, a palavra você, que convive com mais duas derivações, ainda mais curtas, o VC, né, da internet, e o C, que costumamos falar na linguagem informal, em nosso dia a dia. Há também, na internet, ou mesmo em mensagens de texto, uma possibilidade de se escrever apenas o C, apenas a consoante. Então veja, de vossa mercê derivou até chegar em C. Então uma tendência aí da palavra ser encurtada. Outro conceito importante a respeito dos fatores históricos de variação linguística é o conceito de arcaísmo. O que seria o arcaísmo? Os arcaísmos são aquelas palavras que hoje em dia não são mais utilizadas ou que são utilizadas com outro sentido. Quando a palavra perde o sentido ou se modifica tanto que não é mais utilizada, nós temos então um arcaísmo. Eu trouxe aqui para você, para ilustrar essa questão do arcaísmo, um trecho do texto O Espelho, Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, um conto publicado em 1882, veja, final do século XIX, pelo Machado de Assis, para você perceber um arcaísmo. Peço licença, então, para ler esse trechinho. E vendo que ele abanava a cabeça, meu caro, disse-lhe, tu podes certamente exigir que o Júpiter olímpico seja o emblema eterno da majestade. É o domínio da arte ideal, desinteressada, superior aos tempos que passam e aos homens que os acompanham. Mas a arte de vestir é outra coisa. Isto que parece absurdo ou desgracioso é perfeitamente racional e belo. Veja, então, que o Machado de Assis utiliza, ao invés de coisa, a palavra cousa. Repare no texto. Ele utiliza cousa. Cousa, então, é uma palavra que não é mais utilizada hoje em dia, portanto, um arcaísmo. Mas é importante dizer também que nesse período em que o Machado de Assis publicou esse conto, tanto a palavra cousa quanto a palavra coisa eram utilizadas. Então, elas conviviam. Isso acontece. As palavras, no processo de derivação, elas passam por um momento de convivência, até que uma seja descartada pelos falantes e a outra continue sendo utilizada. Além dos fatores históricos, temos também os fatores sociais e situacionais da variação linguística. A nossa língua não é falada sempre da mesma maneira, e muito menos escrita da mesma maneira. É lógico, temos um tipo de escrita mais formal e temos os tipos de escrita menos formais, como os do MSN ou das mensagens de texto, por exemplo. Para ilustrar essa questão dos fatores sociais e situacionais de variação linguística, eu trouxe um poema, aqui que você vê na sua tela, o poema de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que viveu entre os anos de 1890 e 1954, foi um grande poeta
do período do modernismo na literatura brasileira, que você deve estudar nas aulas de literatura desse módulo. Peço licença mais uma vez para ler esse curto poema do Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, desculpem, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Perceba então que nesse poema, o Oswald de Andrade vai colocando maneiras de se falar as mesmas palavras. Por exemplo, ele coloca um tipo de variação, milho, que é o tipo mais formal. Na linguagem escrita mais formal, devemos escrever dessa maneira. Mas, na fala, uma variação de milho é mil. Assim também acontece com melhor. Na escrita, utilizamos melhor. E na fala, há a recorrência em língua portuguesa do Brasil, da palavra mió. Você conhece pessoas que falam dessa maneira? Por exemplo, pior, para pior há a variação pió. Para telha, há a variação teia. Telhado, teiado. E vão fazendo telhados. Então, a partir dessa expressão, dessa linguagem mais informal, o Oswald de Andrade queria retratar uma maneira menos formal de se utilizar a língua, menos formal de se falar, retratar uma parte específica da população brasileira. Percebe como acontecem essas variações? Por que é importante a gente aprender esse conceito de variação linguística? Até para parar de pensar que há maneiras mais belas de se dizer e mais feias. Uma maneira não é mais bonita ou mais feia que a outra. Elas são apenas diferentes e convivem e devem conviver. O que você precisa saber é que essas maneiras de se utilizar a linguagem, elas dependem das situações. Mas antes de estudar essas situações, vamos ouvir uma música que já deve estar aí na sua tela, Cuitelinho, uma música de composição do Paulo Vanzolini e do Antônio Xandó, interpretada por Pena Branca e Chavantinho. Repare nessa música, assim como você reparou no poema Vício de Linguagem do Oswald de Andrade, perdão, não era esse o nome correto, Vício na Fala, perdão, do Oswald de Andrade, da mesma maneira com que você percebeu que há lá a presença da variação mais popular, da fala, da oralidade da língua portuguesa, perceba também nessa música. Pode soltar, por favor. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham, as garças dá meia volta e senta na beira da praia, e o coitelinho não gosta que o botão de roda caia, ai, ai. Eu vim da minha terra despedida parentais, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias, lá tinha revolução, enfrentei forte batalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha, o coração fica aflito, bate uma outra falha, os olhos se enchem d'água,
que até a vista se atrapalha. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se agitam, que até a vista se atrapalha. Muito bem, como você percebeu nessa música, há palavras que são utilizadas de maneira informal. Há a expressão, através da língua escrita, de expressões orais específicas de um grupo social. Vamos dar uma olhada nessas palavras. Por exemplo, ao invés de espalha, ele usa espaia. Ao invés de volta, vorta. Ao invés de parentada, parentaia. Ao invés de batalha, batalha. Por exemplo, a ausência do plural, desculpem também. Enfrentei fortes batalha, ele diz, e não batalhas. Esse aia é utilizado também até como uma expressão de sofrimento. Esse ai, ai, para que esse ai, ai possa aparecer, ele dá preferência pelo batalha. Então, é importante que você tenha em mente, com essa aula, que não existem maneiras certas e erradas, ou bonitas e feias de se falar, mas maneiras mais adequadas ou menos adequadas, dependendo do ambiente em que se está. Esses ambientes, como você pode ver na tela, eles podem exigir mais formalidade ou menos formalidades, podem ser mais formais ou mais informais. Por exemplo, situações mais formais, aulas, palestras. Por exemplo, nessa aula que eu estou dando, eu utilizo um tipo de linguagem mais formal. Por exemplo, entrevistas de emprego, na confecção de um currículo, por exemplo, você deve utilizar uma linguagem mais formal, uma grafia, uma escrita do português mais formal. Por outro lado, há também situações menos formais ou mais informais, como conversas com amigos e familiares, o próprio internetês, que é aquela linguagem típica da internet. Quando mandamos uma mensagem, pela rapidez da escrita, preferimos um tipo de linguagem menos formal, até para facilitar a comunicação. Falando em informalidade, algo que você já deve ter ouvido falar e você utiliza muito provavelmente em seu dia a dia são as gírias. Você com certeza já ouviu falar nelas. Então, qual que é a definição de gírias? As gírias são um falar específico de alguns grupos sociais. Eu separei aqui alguns exemplos usados, são gírias, na verdade, paulistas, né? Por exemplo, mano, mina, magrela, né, que é utilizado para bicicleta. E você utiliza algum tipo de gíria? Com certeza você deve utilizar ou conviver com pessoas que utilizam essa maneira de se comunicar, não é mesmo? E por último, estamos conversando sobre os fatores de variação linguística. Até aqui vimos os fatores geográficos, os fatores históricos, os fatores sociais, os situacionais, aqueles que dependem da situação em que a pessoa se encontra, e, por fim, os fatores profissionais. Vamos dar uma olhada? Sobre os fatores profissionais, há as linguagens, os jargões ou as linguagens técnicas. Em profissões, por exemplo, como os policiais, os cientistas, as pessoas que trabalham com tecnologia, os próprios jornalistas, utilizam tipos de linguagens específicos, linguagens
conhecidas como linguagens técnicas, jargões, que são específicos das determinadas profissões. Você utiliza algum jargão em seu dia a dia? Utiliza alguma linguagem técnica ao falar que você utiliza apenas no seu ambiente de trabalho? Se você fazer esse tipo de utilização da linguagem, você está utilizando a linguagem técnica ou o jargão, um fator aí de variação profissional. Na próxima aula, essa foi a aula 3, estudamos o conceito de variação linguística. Na aula 4, vamos estudar o conceito de funções de linguagem, um esquema proposto por Roman Jakobson. Então, até lá!